Bom dia, gente. Vamos lá para a aula interdisciplinar. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Nós vamos continuar falando dos objetos das moradias, tá? Para a página 42. O mesmo material pode ser usado para fazer vários objetos. Por exemplo, o vidro é um material ideal para fazer janelas, vitrines e garrafas. O tecido é um material flexível e adequado para fazer roupas, cortinas e sapatos. Com o plástico podemos fazer canecas, meias, cadeiras, brinquedos e muitos outros objetos. Provavelmente você já olhou através do vidro de alguma janela. Qual é a propriedade do vidro que permite enxergar os objetos através dela? Então é a transparência, a resistência ou a flexibilidade? Você vai marcar uma dessas alternativas. O número 6, associe cada objeto com o material de que é feito. Isso aqui é um Lego, né? Que é de brincar, cadeira, garfo, um aviãozinho de madeira, janela, o vaso de barro, a roupa e o tênis. E aqui as alternativas, ó. Então, o que usou o barro, você vai ligar. No caso aqui, o vaso, ó. Vai ligar o vaso, a palavra barro. Madeira na cadeira e por aí vai, ó. Tá vendo? Então, você vai ligar, tem que ligar todos esses objetos do material de que ele é feito. Página 43, saiba mais. Você sabe de onde vem o vidro? O vidro das janelas, das lâmpadas, das garrafas, dos copos é um exemplo de material que não se encontra pronto na natureza. Ele é elaborado pelo ser humano. Hoje em dia, a maior parte dos vidros é feito com matérias-primas, como areia, carbonato de sódio e calcário. O que é a matéria-prima? É aquilo que é fundamental para a fabricação de um produto. Carbonato de sódio é um composto químico usado no processo de fabricação de sabões, detergentes, tinturas e outros produtos. Exemplo, o vidro. E calcário é um tipo de rocha que contém o carbonato de cálcio, usado na produção, por exemplo, de cimento, de vidro e cal. Vou ler o texto explicativo sobre as etapas de preparação artesanal dos objetos de vidro. Você vai associar cada fotografia com um trecho da leitura que ela ilustra. Então, aqui eu tenho as 4 fotografias, aqui as 4 leiturinhas. Então, cada uma aqui vai encaixar em algum dessas gravuras. Então, vamos lá. Número 1. A areia, o carbonato de sódio e o calcário são aquecidos em um forno especial a temperatura muito altas. Então, onde que tem esse forno e que está sendo aquecido, no forno, alguma coisa está sendo aquecida no forno na temperatura muito alta. Então, você vai ver qual dessas gravuras aqui que está falando aqui, ó, que corresponde a esse textozinho. Número 2, os materiais se unem e derretem, formando uma mistura mole de vidro líquido. Onde que está acontecendo isso? Qual dessas gravuras? 3, enquanto está mole, o vidro pode ser moldado em diferentes objetos. Se transforma em garrafa, potes, copos, lentes, janela, etc. Qual dessas aqui? E o quarto, conforme esfria, o vidro líquido endurece e o objeto de vidro está pronto. Então, vai ser uma dessas aqui, tá? Então, vai corresponder cada número à sua gravura. Agora, na página 44, atividade em prática. Isso aqui você vai pedir alguém para te ajudar a fazer, tá? Fazer um porta-lápis usando argila como material. Como fazer? Vai fazer os rolinhos com a argila primeiro, né? Argila, o material que vai gastar. Argila, uma espátula, pode ser um palito de sorvete, pincel e a tinta. Primeira coisa, você vai fazer os rolinhos com argila. Segunda, a fazer uma base com um pouco de argila e em seguida você vai moldar os rolinhos para formar o corpo do objeto. 3, use uma espátula para unir as partes do porta-lápis. 4, espere secar e depois pinte o seu porta-lápis. E já está pronto. Página 45. Objetos domésticos do passado e do presente. Os objetos usados no dia a dia e o material utilizado para fabricá-los podem mudar com o passar do tempo. O ferro de passar roupas, por exemplo, é muito utilizado no cotidiano. Muito tempo atrás, as pessoas já utilizavam, mas há algumas diferenças entre o objeto usado no passado e o usado no presente. Então, agora vocês vão observar as fotografias a seguir e depois você vai numerar cada item de acordo com a imagem correspondente. Então, o número 1, o que é o desenho do número 1?
É um ferro de passar usado em 1930. O objeto era feito de ferro, é mais pesado e era aquecido com brasa. Então essa tampa aqui levanta e põe, as pessoas colocavam as brasas aqui dentro. E ele aquecia e desamarrotava a roupa. Esse aqui é um ferro de passar elétrico. Ele é usado em 2017. Ele pode ser feito de plástico e o objeto é bem mais leve que aquele de lá, que aquele de lá é de ferro, né? E esse aqui é plástico. Aí você vai marcar aqui, ó. Número 1 ou número 2. Objeto feito principalmente de plástico, é 1 ou 2. Objeto feito principalmente de ferro, 1 ou 2. Objeto do presente, da atualidade, qual que usa hoje em dia? Esse ou esse? Objeto mais pesado, o objeto do passado e o objeto mais leve. Então, você vai corresponder a gravura como está escrito aqui, nesses 6 quadrinhos. Número 2, os ferros de passar foram feitos com materiais diferentes. Que outra diferença há entre eles? Então, vocês vão ver o que tem de diferente de um para o outro e vai escrever aqui qual que é a outra diferença que existe. E por último, você vai conversar com o adulto que mora com você e você vai responder. Lá na sua casa, na sua moradia, há objetos antigos? Algum desses objetos ainda é usado? Qual? Por que há objetos que são preservados e outros que são descartados? Esse aqui você vai conversar com alguém da sua casa para te ajudar a responder, tá? Aí por hoje é só, bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.